mundial já ultrapassa 8 bilhões de pessoas, segundo o último relatório da ONU. Uma diversidade, uma riqueza humana de culturas, de corpos e de aspectos que são muito alvo de estudo do trabalho da psicologia, sobretudo aqui no Brasil. Nesse mês, então, quando nós falamos de consciência negra, é mais do que apropriado a gente repensar também como nós, pessoas, sociedade, olhamos para essa diversidade, como que nós entendemos essa riqueza e como que isso afeta o trabalho da psicologia. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora de comunicação do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, e esse é o 3º episódio do Psicologia em Pauta. Hoje a gente tem o prazer de contar aqui com a Luanda Queiroga. Luanda, que é psicóloga social e clínica, né, Luanda? Então, muito bem-vinda ao Psicologia em Pauta. Obrigada, Cristina. Luanda, eu já quero começar com você, querendo te ouvir sobre o porquê da psicologia se dedicar tanto, pelo menos aqui no Brasil, à pauta da diversidade humana. Então, a gente precisa muito compreender que nós lidamos com uma diversidade enorme no nosso campo de trabalho da psicologia, no campo de atuação e no nosso campo relacional, né, no Brasil e no mundo, né? A psicologia ela surge, né, a partir de uma demanda específica de um mundo ocidental, de um contexto específico, branco, masculino, mas ela se expande, ainda bem, né, e ela precisa ser contextualizada nos territórios onde ela atua. E o nosso território, como você disse aí na introdução, ele é muito diverso, né? É um território com pessoas pretas, com pessoas indígenas, com pessoas gordas, com pessoas ricas, pobres, brancas, amarelas. Enfim, é um território com mulheres, homens, pessoas não binárias. Enfim, é um território diverso e que precisa ter o foco em cada uma dessas diversidades para que a gente, de fato, consiga exercer o nosso trabalho tão pautado na ética, como está colocado no nosso código, né? No nosso código de ética, com um compromisso social. E aí, no contexto brasileiro, eu acho que é importante a gente localizar o lugar de onde a nossa sociedade, como a nossa sociedade se molda, né? A gente se molda a partir de uma marca que é triste e que é vergonhosa, que é a marca da escravidão, né? Então, vivemos um processo de escravizar pessoas, a gente teve quase aí um quantitativo um pouco maior do que 4 milhões de pessoas africanas escravizadas no Brasil, e essa é a marca da nossa sociedade, e é a partir daí que se moldam várias formas com que a gente se relaciona, com que a gente se relaciona no trabalho, com que a gente se relaciona afetivamente, com que a gente se relaciona em relação à divisão de riquezas no país, de oportunidades, e então é muito importante que a gente paute a diversidade. E essa diversidade racial, né, ela se coloca nesse contexto da desigualdade racial, mas ela também se coloca num contexto que a gente chama de interseccional, porque ela vai atravessar idade, vai atravessar gênero, vai atravessar outras etnias, né, raciais. Enfim, acho que para começar, acho que é isso, né? Perfeito. Aí voltando muito no que você coloca agora há pouco, né, que é a questão da escravidão, né, eu anotei um dado aqui que o Brasil ele foi um dos últimos países a acabar com a escravidão no mundo, né? E por aqui vivem mais de 1,3 milhões de imigrantes, segundo o Ministério da Justiça. Luanda, nesse contexto, então, você pode explicar para nós o conceito de branquitude e como que isso nos afeta? Em muitos momentos a gente vê a diversidade, principalmente no Brasil, como algo muito positivo, né? Um país de muitas misturas, é um país democrático racialmente, e isso é formulado a partir de um mito, né? Um mito proposital.
para escamotear, né, tampar o grande problema que foi a desigualdade racial imposta desde o momento em que se escravizaram, né, se escravizou as pessoas africanas aqui no Brasil. E esse mito, né, ele foi colocado, e toda essa concepção de diferenças raciais, né, aproveitadas para explorar pessoas e, por fim, para estruturar a nossa sociedade do jeito que ela foi colocada por um grupo de pessoas, que são um grupo de pessoas brancas, né? A gente tem uma autora, que é psicóloga, inclusive, que é a Cida Bento, que ela vai falar de um pacto narcísico da branquitude. Um pacto que muitas vezes ele é silencioso, ele é às vezes até inconsciente, mas é porque a branquitude sempre esteve nesse lugar, as pessoas brancas no Brasil sempre estiveram nesse lugar de poder, né? Mesmo pessoas brancas pobres sempre estiveram numa relação desigual em relação às pessoas pretas, né, numa questão aí racial, né? Não estamos tratando aqui de um marcador econômico. E aí a Cida Bento vai dizer de quanto que se manter nesse lugar de privilégio é importante, né, para as pessoas brancas. E aí as pessoas brancas, elas se colocam mesmo meio que num pacto. Então vamos pensar, tá numa entrevista de emprego. A gente vai selecionar um currículo de uma pessoa que fale inglês fluente, que tenha experiência em trabalhar em multinacionais, em outros países. Quem é essa pessoa? Normalmente, essa pessoa não vai ser uma pessoa preta, porque a pessoa preta no Brasil normalmente não tem essas oportunidades. Então, acabam que são vários artifícios, vários argumentos que mantêm esse pacto, que é chamado de pacto narcísico da branquitude, e que coloca para a gente uma questão importante, né? Que é de racializar as pessoas brancas. Porque quando a gente discute racismo, a gente discute o lugar da população negra no Brasil, todas as consequências desastrosas do processo da escravidão, a gente não coloca as responsabilidades inerentes a esse lugar da branquitude, a esse lugar da pessoa branca. E aí eu não estou responsabilizando você, Cristina, branca individualmente, né? Mas eu estou trazendo um contexto de que é necessário que as pessoas brancas também se coloquem, se posicionem e se responsabilizem pelo que a gente vive, pelo nosso contexto brasileiro, né? Social, racial brasileiro. Então a gente pode dizer isso, né? Que a branquitude, e aí a gente tem vários autores que vão tratar, né, desse tema, da temática da branquitude, e que é super importante para a gente compreender esse lugar mesmo da discussão racial no Brasil. Então a gente vai racializar não só os corpos pretos, mas a gente vai precisar racializar os corpos brancos, para a gente entender como essas relações são difíceis, complexas e trazem muito sofrimento para as pessoas no Brasil e no mundo, né? Certo. Eu acho que até para a gente facilitar a compreensão, né, disso tudo, eu coloquei aqui algumas ideias, às vezes, que são do coletivo, que são, né, do senso comum. E eu vou ler para você e eu queria que você me dissesse se é verdadeiro ou falso e falasse um pouco mais sobre isso, né? Eu anotei aqui, vamos lá. O povo brasileiro não é racista. Mito, mentira. E aí eu acho que a gente precisa entender, eu sempre parto de um pressuposto, toda vez que eu vou falar sobre racismo, de que todos somos racistas. As pessoas costumam ficar chateadas, com raiva, se sentir muito tocadas, dizer de suas experiências pessoais, de sempre lutarem por igualdade, de sempre ali defenderem, né, a luta antirracista. Porém, nós vivemos numa sociedade enraizada pelo racismo, estruturada pelo racismo. Nós temos o que a gente chama de racismo estrutural. O racismo estrutura as nossas relações desde as coisas menores, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a gente vive uma mulher preta, ela vivencia uma desigualdade econômica, uma mulher preta pobre vivencia uma desigualdade econômica que provém do racismo.
porque ela vai pagar muito mais imposto do que um homem branco, rico, porque ela paga o imposto ali nos alimentos, né, da onde que vai a maior parte do salário dela, do pagamento é para comprar alimentos, e é da onde ela mais é onerada. Então ela já entra em posição de desvantagem e já fica numa posição desigual, né? A gente pode perceber as nuances do racismo estrutural nas relações econômicas mais diversas, mas nas relações pessoais mais diversas também. E às vezes, por a gente não ter um racismo explícito, as pessoas vão acreditar mesmo que a gente não tem racismo no Brasil. Porque poucas são as pessoas que vão falar, eu não gosto de pessoas pretas, eu não gosto de negros, ou o seu cabelo é feio. A gente tem hoje um letramento, né, uma política de tratar do tema, de popularizar a diversidade, muito legal, em que as pessoas têm acesso a algumas informações. Então, elas não vão dizer isso explicitamente. Mas a gente tem várias outras situações de exclusão, dados, índices de violência, índices de saúde, de acesso a serviços públicos, enfim, vários dados que vão nos dizer que o racismo sim está presente na nossa sociedade e que se a gente não se vigiar muito, nós somos sim propagadores do racismo, né? Nas várias coisas que a gente faz na nossa vida e principalmente na nossa prática profissional. E aí é um alerta, né, para nossas colegas psicólogas, nossos colegas psicólogos, de entender que o racismo ele provoca sofrimento, um sofrimento verdadeiro que precisa ser levado em conta como racismo, né, quando a gente está ali no nosso trabalho, que é super subjetivo. Né? Então, o sofrimento ele pode advir de várias coisas, ele pode advir das relações que a pessoa estabelece, mas no caso das pessoas pretas, essas relações são permeadas pelo racismo e a psicóloga, ela precisa ouvir isso, independente de onde ela esteja, na clínica, nas políticas públicas, né, nos espaços de psicologia organizacional. A gente precisa enxergar essas nuances, porque senão nós continuaremos a propagar esse racismo que está aí na nossa estrutura. Certo. Vou lançar uma outra questão também, do verdadeiro ou falso. Racismo reverso não existe. Racismo reverso não existe, verdadeiro. E é muito importante a gente falar isso também. Eu acho que essas perguntas estão sendo muito legais, porque, por exemplo, quando a gente vai falar assim, branquitude, muitas pessoas se ofendem, né? Olha, branquitude, não, mas você está sendo racista, aí vocês estão sendo racistas. Porque a gente entende que racializar é somente as pessoas pretas, mas para além disso, a gente precisa compreender o que é o racismo, né? Então, talvez a gente faça aí uma volta nos conceitos para a gente entender que a gente tem aí o preconceito, né? E a gente tem o preconceito racial. Preconceito, a gente pode sofrer qualquer pessoa, uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, né? Em vários contextos aí a pessoa pode sofrer algum tipo de preconceito. Mas quando a gente está falando do preconceito racial, do racismo no Brasil, ele é muito específico em relação à situação que pessoas negras, pessoas pretas vivenciam no país, né? E que vivenciaram. O racismo ele foi uma estratégia para manter as pessoas escravizadas. Ele justificou o racismo, ele foi criado para isso, né? Ele justificou a escravidão, foi criado para isso, para justificar, olha, pessoas pretas são inferiores, então por isso elas podem ser escravizadas. Pessoas brancas não passaram por isso. Então a gente não pode dizer que as pessoas brancas estão sofrendo racismo reverso, porque elas não passaram pelas mesmas relações de opressão que as pessoas pretas passaram. Você pode se sentir sofrendo outros tipos de discriminação, outros tipos de preconceito, mas racismo não. O racismo no Brasil, ele é específico, ele tem cor mesmo, né? Ele é perpetuado em relação às pessoas pretas, em relação às pessoas indígenas, e isso é fato, assim, né? Então, não existe isso de racismo reverso. Bom, Luanda, é bom demais conversar com você sobre esse assunto, só que a gente está chegando ao final desse episódio e, ao se despedir, eu gostaria que você falasse, sobretudo para as pessoas pretas que estão nos ouvindo, né? Você, como psicóloga, qual é o seu recado que você tem para essas pessoas? Eu quero dizer, né, que a gente sofre
né? A gente precisa de acolhimento, a gente precisa estar com os nossos. Ainda bem que hoje a gente tem aí uma comunidade de psicólogas e psicólogos pretos só crescendo, né? E uma comunidade de psicólogas e psicólogos brancos antirracistas que reconhecem as lutas antirracistas, que reconhecem o sofrimento que permeia, né, o sofrimento, a violência racial. E aí que essas pessoas não estão sozinhas, né? Embora a gente a gente esteja em sofrimento, sim, né? E eu acho que existe um tipo de situação que a gente se vê, né? Que é da gente estar aí eternamente lutando contra posicionamentos mentirosos, posicionamentos que querem deslegitimar as nossas lutas, as nossas pautas, né? Posicionamentos que normatizam os corpos, que colocam um padrão de corpo como o normal e o restante como desviante, como o diferente. E a gente precisa ter muito cuidado também para a gente poder se blindar, né? E aí essa blindagem, ela vem com os nossos. E aí eu acho que o convite que eu faço é para a gente se jogar mesmo nas leituras que a gente pode fazer, nos grupos que a gente tem, na comissão, né? Na CRP 04 tem a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, que é um lugar também. E de dizer disso, né? Que a gente precisa compreender que a gente não está sozinho nas lutas, se somam a luta das mulheres, a luta das pessoas LGBTQI, APN+, a luta das pessoas com deficiência, a luta das pessoas gordas, né? A gente tem vários companheiros e companheiras aí, né? Que podem se juntar com a gente para que a gente, de fato, se apresente como essa diversidade que você coloca aí no início, né? Da nossa conversa. Então, acho que é isso. Luanda, muito obrigada. Foi muito bacana conversar com você, pensando que já já a gente marca aí o Dia da Consciência Negra, né? Nesse novembro. Esse, então, foi mais um episódio do Psicologia em Pauta, um programa que é realizado pelo Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais. Eu sou Cristina Ribeiro, assessora de comunicação do Conselho, e em breve nos vemos para continuar falando dos aspectos da diversidade humana. Muito obrigada.